Agora, dá uma olhada. Isomeria de posição quanto à posição de uma insaturação. Insaturação? E o que é insaturação? Ligação dupla, ligação tripla entre carbonos. Simples. Vamos dar uma olhada. Ó. Mesmas informações ditas anteriormente. O composto apresenta a mesma massa molecular, ou seja, a mesma composição química, a mesma quantidade de elementos, pertence ao mesmo grupo funcional, ou seja, o primeiro exemplo era álcool-álcool, o segundo exemplo fenol, fenol e fenol, e o próximo exemplo tem que ter o mesmo grupo funcional. Possui a mesma cadeia principal. Se a cadeia principal é aberta, a outra também tem que ser aberta. Se a cadeia principal é fechada, a outra cadeia também tem que ser fechada. Não vai acontecer entre uma cadeia aberta e outra cadeia fechada. Tem que possuir a mesma cadeia principal. Mas se diferencia quanto à posição agora da insaturação em relação à ligação. Dá uma olhada nessa fórmula aqui, ó, e dá uma olhada na fórmula de baixo. As duas fórmulas, tanto em cima como embaixo, parecem ser iguais. Mas o que a gente vai analisar primeiro? A função. Eu posso dizer que isso aqui é um hidrocarboneto? Com certeza. Hidro vem de hidrogênio. Você enxerga hidrogênio em cima e você enxerga hidrogênios embaixo. Carboneto, carbono. Você enxerga carbono em cima, você enxerga carbonos embaixo. Se eu tenho a presença só de carbonos e hidrogênios, trata-se de hidrocarboneto. Qual é a função do primeiro? A função orgânica, hidrocarboneto. Qual é a função do segundo? Hidrocarboneto. Agora, o que você vai observar? A insaturação. Existe insaturação? Existe. Aqui, a ligação dupla. Existe insaturação? Existe a ligação dupla. A insaturação aconteceu nos dois. E qual é a diferença? Tio, a diferença é a posição. Muito bem. Olha só. Eu classifiquei da esquerda para a direita os carbonos. Aqui fica sendo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Da mesma forma, eu faço da esquerda para a direita. No segundo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Essa insaturação está localizada onde? Entre o carbono 1 e o carbono 2. E essa insaturação está localizada onde? Entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, ele poderia ser isomeria de posição em relação à insaturação, porque as insaturações aqui elas estão em posições diferentes. E por que eu não posso afirmar com certeza que eles são isômeros? Porque agora eu preciso identificar a quantidade de elementos que cada um tem, ou seja, encontrar a fórmula molecular. Vamos dar uma olhada. No primeiro eu tenho a presença de 1, 2, 3 carbonos, 4 carbonos. Então aqui eu escrevi C4. A fórmula molecular começou com 4 carbonos. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então aqui eu coloquei também C4. Então começou com 4 carbonos em cima, começou com 4 carbonos embaixo, está no páreo. Agora dê uma olhada na quantidade de hidrogênio. A quantidade de hidrogênio aqui vai ser o quê? 3, com mais um 4, com mais um 4, 5, com mais 3, 8. Então aqui eu botei H8. Agora dá uma olhada em cima. Em cima eu tenho 2, com mais um 3, com mais 2, 5, com mais 3, 8. Então vai ficar como? H8. Como é que ficou a fórmula em cima? C4H8. Como é que ficou a fórmula embaixo? C4H8. A fórmula molecular, a estrutura é a mesma? É. A composição química, a estrutura não, a composição química é a mesma? É. Então eu posso dizer que eles são isômeros. Que tipo de isomeria? Isomeria de posição em relação à insaturação, porque as insaturações estão em posições diferentes. Enquanto no primeiro está entre o primeiro e o segundo carbono, a ligação dupla no segundo está entre o segundo e o terceiro carbono. Agora dá uma olhada aqui. Só tem carbonos e hidrogênios no primeiro, só tem carbonos e hidrogênios no segundo. Então trata-se de quê? De hidrocarboneto no primeiro, hidrocarboneto no segundo. Pode ser isomeria de função? Não. A isomeria de função, as funções têm que ser diferentes. Pode ser isomeria de cadeia? Vamos dar uma olhada. Se eu olhar aqui, eu circulei a chamada cadeia principal. Essa cadeia não tem início e não tem fim, né? Se ela não tem início e não tem fim, a cadeia é fechada. Embaixo, também a mesma coisa. A cadeia aqui ela não tem início e também não tem fim. Então a cadeia é fechada. Aí em cima tem o que? Tem as chamadas ramificações. Aqui, ó, CH3, CH3. Embaixo eu também tenho as ramificações. CH3, CH3. Então, em cima, como é que eu classificaria? Cadeia fechada, ramificada. Embaixo,
cadeia fechada ramificada. Não poderia ser isomeria de cadeia, porque uma cadeia teria que ser fechada ramificada e a outra cadeia teria que ser fechada, só que não ramificada. E as duas são cadeias fechadas ramificadas. Então, qual isomeria poderia ser? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que te chamou a atenção? A insaturação. Tio, cadê a insaturação? Aqui, ó, ligação dupla na primeira fórmula, ligação dupla na segunda fórmula. Estão na mesma posição? De jeito nenhum. Observe. Se eu contar no sentido horário e identificar esse carbono como sendo 1, se eu fiz isso com esse daqui, eu também vou fazer com esse daqui. Eu estou colocando como ponto de referência esse CH3 aqui, ó. Então aqui eu tenho o CH3, esse aqui vai ser o quê? O carbono número 1. Aí depois, no sentido horário, 2, 3, 4. Aqui, ó, carbono 1. Sentido horário, 2, 3, 4. Onde está a primeira insaturação? Entre o primeiro e o segundo carbono. Onde está a segunda insaturação aqui? Entre o segundo e o terceiro carbono. Então a insaturação no primeiro e a insaturação no segundo estão em posições diferentes. Então eu poderia dizer que aqui poderá ter o caso de isomeria de posição em relação à insaturação. Por que eu posso dizer poderá? Porque eu preciso saber a composição química. Vamos dar uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu botei aqui, ó, C6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu também coloquei C6. Agora, hidrogênios. 3, com 3, 6, com 1, 7, com 2, 7, 8, 9, com esse hidrogênio aqui, 10. Então aqui eu botei H10. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 3, com 3, 6, com 2, 8, com esses dois hidrogênios, 10. Então aqui eu botei H10. Observe a fórmula em cima, C6H10. Observe a fórmula embaixo, C6H10. As duas fórmulas são iguais, a composição química são iguais, a fórmula molecular são iguais, então eu posso dizer que eles são isômeros. Que tipo de isomeria? Isomeria de posição. Em relação ao quê? A insaturação. Por quê? Porque essa insaturação está entre o carbono 1 e o carbono 2, e essa outra insaturação está entre o carbono 2 e o carbono 3.